Você já se sentiu sozinho, com medo, como se o peso do mundo estivesse sobre os seus ombros? Em momentos de incerteza, quando a tempestade parece forte demais e o futuro é uma névoa densa, para onde você se vira? Hoje quero te convidar para uma jornada, uma imersão em uma das passagens mais poderosas e reconfortantes de toda a Bíblia. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Essas palavras, escritas há milhares de anos, continuam a ecoar com uma força incrível, oferecendo uma âncora para a nossa alma em meio às marés turbulentas da vida. O versículo diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Vamos dividir essa promessa em partes e entender o que ela realmente significa para nós hoje no século XXI. A primeira parte é um comando direto: não temas. Parece simples, não é? Mas todos nós sabemos como o medo pode ser paralisante. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo do desconhecido, medo de não ser bom o suficiente. O medo é como uma sombra que nos persegue, sussurrando dúvidas e nos impedindo de avançar. Mas a promessa não para aí. Ela nos dá a razão pela qual não devemos temer, porque eu sou contigo. Pense nisso por um momento. O Criador do universo, aquele que sustenta as estrelas e conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, está dizendo: eu estou aqui, com você, agora. Não é uma presença distante, teórica. É uma companhia constante, íntima e pessoal. É saber que, mesmo quando você se sente completamente só, na verdade nunca está. Imagine andar por um caminho escuro e assustador. Agora imagine que a pessoa mais forte e corajosa que você conhece está andando ao seu lado, segurando sua mão. A escuridão não muda, o caminho ainda é o mesmo, mas a sua perspectiva muda completamente. A presença de alguém confiável transforma o medo em coragem. É exatamente isso que Deus nos oferece. Em seguida, o versículo continua: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A palavra assombrar-se aqui carrega a ideia de estar ansioso, de olhar ao redor em pânico, procurando ajuda em todos os lugares errados. Quantas vezes fazemos isso? Quando a crise chega, nossos olhos disparam em todas as direções, buscando uma solução humana, uma saída rápida, um conselho de qualquer um. Mas Deus nos chama a focar nele. Eu sou o teu Deus. Isso é uma declaração de relacionamento, de aliança. Ele não é apenas um Deus, uma força cósmica impessoal. Ele é o teu Deus, isso implica um pacto, um compromisso. Ele nos escolheu e quando o escolhemos, entramos em um relacionamento onde ele se torna a nossa fonte primária de segurança e identidade. Olhar para ele em vez de se desesperar ao redor muda tudo. É como um navio em uma tempestade que fixa sua âncora em uma rocha firme, em vez de ser jogado de um lado para o outro pelas ondas. Agora chegamos à parte da ação divina, as 3 promessas que são o coração deste versículo. Primeiro, eu te fortaleço. Deus não promete que não teremos fraquezas. Na verdade, é em nossa fraqueza que a força dele se manifesta de forma mais gloriosa. Pense nos momentos em que você se sentiu esgotado, física, emocional ou espiritualmente. São nesses momentos que ele derrama uma força que não é nossa. Não é uma força que vem de uma boa noite de sono ou de uma xícara de café. É uma força sobrenatural que nos capacita a dar o próximo passo quando achávamos que não conseguiríamos mais nos mover. É a força que permitiu a Davi enfrentar Golias, a Esther confrontar o rei, a Paulo suportar prisões e perseguições. Essa mesma força está disponível para você hoje para enfrentar sua batalha, seja ela qual for. Segundo, eu te ajudo. Que promessa maravilhosa! A ajuda de Deus não é como a ajuda humana, que pode ser limitada, condicional ou falha. A ajuda divina é perfeita, pontual e poderosa. Ele sabe exatamente do que precisamos, antes mesmo de pedirmos. Ele pode mover circunstâncias, abrir portas que pareciam trancadas para sempre e colocar as pessoas certas em nosso caminho. A ajuda dele pode vir de maneiras inesperadas, através de uma palavra de um amigo, de uma oportunidade que surge do nada,
ou de uma paz inexplicável que inunda o nosso coração em meio ao caos. Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Como diz o Salmo 46, Ele não apenas nos dá a força para lutar, mas Ele luta ao nosso lado, nos ajudando em cada passo. E a terceira promessa é a mais terna de todas. Eu te sustento com a destra da minha justiça. A destra, mão direita, na cultura bíblica, simboliza o poder, a autoridade e a honra. É a mão da ação. E aqui, essa mão poderosa não está nos ameaçando, mas nos sustentando. Imagine uma criança aprendendo a andar. Ela tropeça, vacila, está prestes a cair. Então a mão forte e segura do Pai a segura, a firma, a impede de se machucar. É essa a imagem que Deus nos dá quando nossas pernas tremem. Quando sentimos que vamos cair sob o peso das nossas lutas, a mão direita de Deus, sua mão justa e vitoriosa, está lá para nos segurar. Ele nos levanta, Ele nos mantém de pé. Ser sustentado pela destra de Deus significa que estamos seguros na mão mais poderosa do universo. Nenhuma força, nenhuma circunstância, nenhuma ansiedade pode nos arrancar de lá. Quando juntamos tudo, Isaías 41, versículo 10 se torna mais do que um versículo bonito. Torna-se um manual de sobrevivência espiritual e um manifesto de fé. É um convite para mudarmos nosso foco. Em vez de focarmos no tamanho do nosso medo, somos chamados a focar no tamanho do nosso Deus. Não temas, porque a presença dele dissipa o medo. Não te assombres, porque nosso relacionamento com ele nos dá um ponto focal seguro. Eu te fortaleço, porque sua força é aperfeiçoada em nossa fraqueza. Eu te ajudo, porque ele é nosso parceiro ativo em todas as batalhas. Eu te sustento porque sua mão poderosa nos garante segurança e estabilidade. Talvez você esteja ouvindo isso hoje pensando, isso soa maravilhoso, mas como eu aplico isso na minha vida real? Estou enfrentando um diagnóstico médico assustador. Estou lidando com uma crise financeira. Meu relacionamento está desmoronando. Estou lutando contra a depressão e a ansiedade. A aplicação começa com a fé. Fé não é a ausência de medo, é a decisão de agir apesar do medo, confiando na promessa de Deus. Comece declarando este versículo em voz alta sobre a sua situação. Escreva-o em um post-it, icone no espelho do banheiro, na tela do computador, no painel do carro, memorize-o. Deixe que essas palavras se tornem a trilha sonora da sua mente, substituindo as mentiras da ansiedade e do desespero. Quando o medo bater a porta, responda: com Deus está comigo. Quando a ansiedade tentar te dominar, declare: Ele é o meu Deus e eu vou focar nele. Quando se sentir fraco e incapaz, ore: Senhor, eu não consigo, mas eu sei que tu me fortaleces. Quando não souber o que fazer, clame: Deus, eu preciso da tua ajuda. E quando sentir que vai desmoronar, visualize a mão direita dele te segurando firme e diga: obrigado por me sustentar. Viver essa promessa é uma prática diária, um exercício contínuo de confiança. É escolher, a cada momento, acreditar que o que Deus diz é mais real do que o que vemos ou sentimos. A história está cheia de pessoas que viveram essa verdade. Pense em Daniel na cova dos leões. O medo era real, os leões eram reais, mas a presença de Deus era mais real ainda. Pense em Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. O fogo era real, o calor era insuportável, mas o quarto homem na fornalha, a presença de Deus, era mais real e os livrou. Sua fornalha ou sua cova dos leões pode ter um nome diferente hoje. Pode se chamar desemprego, solidão, luto, vício, mas o Deus que esteve com eles é o mesmo Deus que está com você. A promessa de Isaías 41, versículo 10, não tem data de validade. Ela é tão verdadeira para você agora quanto foi para o povo de Israel há milênios. Quero te encorajar a pegar este versículo e torná-lo seu. Personalize-o. Coloque seu nome nele. Não temas, Juana, porque eu sou contigo. Não te assombres, João, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, Ana. Eu te ajudo, Pedro. Eu te sustento, Carlos, com a destra da minha justiça.
Esta é a promessa de Deus para você. Uma promessa de presença, de relacionamento, de força, de ajuda e de sustentação. Não é uma fórmula mágica que fará todos os problemas desaparecerem, mas é uma âncora inabalável que te manterá firme, não importa o quão forte a tempestade seja. Então, da próxima vez que a sombra do medo tentar te envolver, acenda a luz desta promessa. Lembre-se de quem está com você, de quem é o seu Deus e de tudo o que Ele prometeu fazer por você. Respire fundo e dê o próximo passo, sabendo que você não está sozinho. Você é fortalecido, ajudado e sustentado pela mão vitoriosa do Deus Todo-Poderoso. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa promessa de esperança. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Até a próxima.